A Nildeia Torres falando, melhor mesa redonda, parabéns. Theo, só confio nas suas análises. Será que você não aceitaria treinar o Flamengo? Eita, passou um caminhão aqui. Enfim, Theo, o convite está feito. Tremeu, né? Calma. Você vai assumir o Flamengo quando, Theo? Furo no coluna. Olha, eu vou dizer uma coisa. Theo de olho no cargo de Domenech. Só falta assinar. Rapaz. Falta assinar. É que assim, só Theo falta está assinar, por detalhes. Bota aí, ó. Bota no Só coluna. falta um detalhe, Rafael. Só falta os caras convidarem, entendeu? É um detalhe. São os ajustes finais, né? São os ajustes. O Theo assumiu o Mengão. Ô Theo, agora uma pergunta que tem tudo a ver com o que você estava falando sobre o Domi. Você elogiou a escolha, mas o Domenech Torrent, né? Essa é a pronúncia. O Domi, de fato, era a melhor opção que o Flamengo tinha? Eu vou dar um nome aqui que é polêmico pra caramba. Eu vou tomar porrada no chat, eu sei, mas não tem problema. Só para alimentar a discussão. O Sampaoli, por exemplo, tá com 6 pontos no Campeonato Brasileiro e entende muito bem o Flamengo. Entende mais o Domi por conta dos jogos que ele já fez contra o Flamengo, enfim. Seria um nome tão bom quanto? Teria algum outro no mercado europeu ou sul-americano? Ou foi a melhor escolha mesmo das possíveis? Eu acho o Sampaoli um baita treinador, tá? E acho até que ele ficou pelo Brasil meio que esperando o Flamengo. Só que sabe aquele namoro, aquela menina que toda vez que você termina, ela tá namorando, toda vez que ela termina, você tá namorando? O Flamengo e o Sampaoli talvez tenham perdido o timing ali, né? Porque o Sampaoli ficou um tempo desempregado, só que o Flamengo tinha o Jesus. E aí, quando o Flamengo não tinha mais Jesus, o São Paulo estava empregado e, cara, com um projeto que, se ele largasse, o Galo investiu pesado para agradar o São Paulo. E aí, se ele largasse esse projeto, eu acho que, porra, eu ia morrer de rir. Eu ia morrer de rir. Até pra carreira do cara, mas sabe, o atleticano merece isso e muito mais. Seria engraçado, cara. Mas qual seria o próximo diretor de futebol que contrataria o Sampaoli, entendeu? Não, fica mal. Eu tô zoando aqui. Não tem como. Por diversão. Então, eu acho que não dava para trazer. Mas assim, cara, é muito difícil falar de nome. Eu gosto muito dessa ideia de ter um processo bem feito e ir aprimorando o processo. É assim que se tomam boas decisões. Sabe, os grandes tomadores de decisão do mundo, eles não estão preocupados na escolha final se é A ou B. Eles estão preocupados em ter um processo consistente de tomada de decisão que vai me levar a A ou B. E aí, cara, se vai dar certo ou não, tem muita coisa, né? Tem sorte, tem acerto, tem momento. Eu não sei dizer quem seria um nome melhor ou quem seria um nome pior. Esse é o nome que nós temos e a gente vai com ele. Vamos nessa. Mas, Theo, imagina que foi dito muito que, não sei, né? Eu não estava lá, nenhum de nós estávamos lá nessas conversas, mas foi dito muito que nas conversas do Marcos Braz estava sempre assim, o que você pretende fazer com o trabalho que você vai encontrar lá? E se o treinador falasse, eu vou mudar tudo, ele já era carta fora do baralho. E o Domi, espero que sim. E o Domi provavelmente falou, não, eu vou chegar lá, vou dar uma sequência e aos poucos vou implementar a minha filosofia. Eu fico imaginando, né, o VP de futebol ontem, o departamento de futebol do Flamengo, o que os caras não sentiram vendo aquele time do primeiro tempo. Os caras devem falar, cara, o cara falou pra gente uma coisa e tá fazendo outra. Aliás, ele falou na primeira coletiva dele uma coisa e tá fazendo outra. A torcida pirou ontem, cara. Sério, mas aí... ontem eu tava olhando assim, depois do jogo, acho que eu nunca vi o Twitter tão esquizofrênico. Eu não tenho lembrança do Twitter tão esquizofrênico que nem ontem. Sim. Cara, mas aí eu acho que é uma questão para ser tratada internamente. Se o cara acha... Se você contrata alguém e você acha que a pessoa mentiu na entrevista de emprego, aí você senta com essa pessoa e fala, oi, você não tinha inglês fluente? Sabe? Acabei de ter inglês aqui. Tinha um inglês flutuante, né? Não era um inglês fluente. Mas aí é uma questão interna, porque pode ser que o Domenech, pode ser que para ele isso seja a noção de implementar devagar. Porra! Cara, imagina se o cara fosse bruto, hein? Não, mas até baseado no que o Theo falou, por exemplo, já na primeira partida, nessa questão da movimentação, do posicionamento dos laterais, já teve uma mudança, né? Que é o lateral ir por dentro e tal. Então, tipo assim, houve uma mudança de uma coisa que não ocorria com o Jesus, por exemplo. Então, o cara ali, beleza, poderia ser algo tipo assim,
ele não alterou a estrutura do time, a maneira de jogar, mas ele fez uma mudança pontual aqui na movimentação do lateral e tal. Show de bola, né? Ele falou assim, nessa partida eu posso desenvolver isso. Mas o que, assim, na minha avaliação, o que a gente tem visto, assim, são diversas... o pessoal fala muito da questão da substituição, né? Tipo, do lance... Até começou a se debater muito, você até chegou a escrever sobre isso, que é a questão da pirâmide invertida, né? No segundo tempo, o Mansur que levantou essa bola, o Flamengo tinha uma pirâmide invertida, e teve até gente que meio que tirou o Mansur como chacota, só você tá vendo isso, que não sei o quê, porque querendo descredibilizar o próprio Domi. Porque assim, eu não tenho dúvida de que, mano, eu me aprofundei lá na história do cara, no trabalho que ele desenvolveu, principalmente no Bayern de Munique, muito mais do que no Barcelona, porque no Barcelona ele não era o primeiro assistente, né? Era o Tito Villanova, que depois assumiu o Barcelona quando o Guardiola saiu. No Bayern, que ele teve um protagonismo gigantesco, né? E ninguém chega, né, nesse protagonismo, num alcance de sucesso à toa, sem conhecer nada, o cara sendo... né? Então, ele tem sua qualidade, mas é aquilo que eu falei aqui, eu não sei se você concorda, mas que uma coisa é você ser auxiliar, né? Uma coisa é o ser auxiliar do Theo, falar ali, Theo, vou te ajudar aqui, vou te ajudar a corrigir os textos, Outra coisa é eu querer analisar os jogos como o Theo, ou uma coisa é eu comentar o jogo com o Rafa Penido, outra coisa é eu querer narrar o jogo, que eu não vou ter essa competência. Não sei se você vê dessa forma, não estou dizendo que o Domi não possa vir a ser o grande treinador, tá? E nem que, pelo que eu li na época, que uma das coisas que pesou para a escolha do Domi foi que ele iria manter ali de início o trabalho, o legado do Jorge Jesus. Mas não sei se Theo e Túlio, só uma questão rapidinho, só para a gente não deixar passar mensagens da galera rapidinho, tem tudo a ver com o que o Túlio falou. A Mari comenta aqui para a gente, não tem como comprar a ideia do treinador que passa a semana preparando o time para jogar de um jeito e na hora do jogo muda tudo. Mensagem de destaque da grande Mari Araújo, que também é comentarista aqui do canal e manda super bem. E aí ela brinca com o Túlio a questão da temperatura do Nordeste. Túlio, tem cidades no interior de Pernambuco que ficam na serra e sim, é frio, rapaz. Exemplo, Triunfo, Arco Verde, Gravatá, enfim. Mas lá não tem estádio nem time na primeira divisão, então não vai jogar lá. Então não tem. É frio em janeiro, fevereiro. Dezembro, janeiro, fevereiro. Não deve ser. Túlio, sobre o que você falou, tá? Eu já trabalhei numa organização, não vou falar o nome aqui, em que tinham analistas extremamente competentes na parte técnica, tá? E que tinha uma hierarquia de comando em que alguns analistas eram promovidos a cargos superiores e eles não conseguiam, apesar de serem técnicos brilhantes, exercer cargos de coordenação, de comando. Eles eram bons ali na baia, fazendo as análises das questões técnicas. Quando você subia eles para a gestão, eles fracassavam. Às vezes não fracassavam, até ficavam muito tempo no cargo, mas não entregavam resultado. Porque eles eram bons ali, naquela função. O que eu temo do Domenech seja que ele seja um excelente auxiliar, mas não tem a capacidade de ser um grande técnico. E quando começaram a sondar o Domenech, eu, por desconhecimento, achei legal ele ser auxiliar do Guardiola. Eu falei num resenha aqui há umas 2 semanas atrás, logo que saiu a contratação dele, apanhei, vi gente me xingando no chat, me chamando de burro, porque eu assisti um programa aqui há umas 3 semanas atrás, não aqui no Coluna, mas o programa do Kika, no Mundo na Bola, que ele colocou um técnico de futebol português, o Alex, até anotei o nome dele aqui, Alex Brito. Cara, o programa foi fantástico. Ele dissecou os técnicos portugueses assim, com detalhes. O Kika pediu para ele fazer um ranqueamento dos técnicos que o Flamengo estava sondando em ordem que ele achava assim, que seriam mais adequados para o Flamengo. Ele não colocou o Domenech. Inclusive, ele falou o seguinte, abre aspas, tá? Nem deveria estar na lista do Flamengo, pois não tem gabarito para tal. Está lá no programa dele. Ele falou que a função do Domenech nas equipes do Guardiola era uma função de ombro amigo, não de tomador de decisões e armação de esquema tático. Isso era feito pelo Arteta. Não, eu discordo dele. Não, o Túlio. Não, discordo dele. Beleza.
É o seguinte, eu não tenho conhecimento, eu só estou replicando com aspas a palavra do rapaz. Eu dou até o link do programa para vocês assistirem. E o Alex é um técnico que está no mercado, ele é um técnico que está no futebol inglês. Não, eu vou discordar dele, né? Nem tipo assim, a comparação que ele fez de qualidade, não. É que o Domi, tanto no Barcelona, ele já era analista tático, ele não estava ali em cima. E quando ele foi para o Bayern, que ele virou primeiro assistente, ele era o cara. Tanto que tem até a velha história, que ele conta até isso na Flá TV, da mudança de posição do Toni Kroos com o Lan e tal, aquela coisa toda, que foi uma sugestão dele, e ele ajudava muito o Guardiola assim, nessas questões de posicionamento, da parte tática, mas é aquilo também. Quantas coisas ele passou por Guardiola, que o Guardiola falou assim, mano, isso não vai dar certo, entendeu? Uma coisa é o cara que tá na ponta, mas assim, eu discordo só nesse lance aí dele, assim, eu cheguei a falar isso aqui várias vezes, de que na minha preferência, a gente discutiu aqui Carvalhal, Jardim, o outro Klinsmann e o Hierro eu nem conto, mas Carvalhal e Jardim. O Jardim era meu primeiro nome, que eu achava que talvez se encaixasse mais, de repente, na filosofia. Foi o primeiro nome do Alex Brito e o segundo foi o Carvalhal. Então, e o Domi, por exemplo, não seria meu nome. Tipo assim, eu não... Até estranhei, a gente chegou a debater muito isso aqui. Tipo, aí teve o jantar, não sei o quê, não seria o nome... que eu escolhi, não tô querendo desfazer porque agora o cara teve dois... Não, de repente o cara pode dar certo. Assim como Jesus chegou, eu bati muito no Jesus quando a Copa do Brasil, Emelec, não sei o quê, e Jesus, para mim, tá no Olimpo, um dos maiores treinadores do Flamengo. A gente está analisando o momento e aquele momento também lá, comparando com outros nomes que tinham ali no bolo, né? E aí, Theo? Cara, é difícil, assim, porque, de novo, é processo. Então, quem tá lá conversando com os caras, quem tá, de fato, indo lá, trocando essa ideia, se aprofundando. O Barcelona, por exemplo, quando demitiu o Frank Rijkaard, né, que tinha elevado o Barcelona a um patamar diferente, é porque as pessoas olham o Barcelona hoje e acham que o Barcelona sempre foi o maior clube do mundo. E não, né? O Barcelona até o início dos anos 90 era um clube muito secundário. E continua não sendo, né? Continua não sendo. Não, mas assim, hoje ele tá ali no, né? Você não consegue fazer uma lista de grandes times sem botar o Barcelona. Claro. Até o início dos anos 90 era um time muito secundário, o Cruyff acabou mudando isso com o Dream Team ali, com o Romário, com o próprio Guardiola, etc. Depois o Barcelona começou a patinar, e aí entraram os caras que inspiraram a chapa azul do Flamengo lá em 2012, né, na eleição de 2012. E aí trouxeram o Frank Rijkaard, que ganhou a Champions League, com Ronaldinho, Eto'o, Giuli, etc. E aí, quando o Frank Rijkaard foi demitido, em 2008, eles montaram um processo de seleção com 9 critérios. Analisaram uma porrada de treinador, tá? Um monte de treinador nesses 9 critérios. E os 2 finalistas foram Mourinho e Guardiola. E aí eles foram até Portugal conversar com o Mourinho. O Mourinho fez uma apresentação de 3 horas, sei lá, falando sobre o que ele gostaria de fazer no Barcelona. Eles conversaram com o Guardiola e acabaram preferindo o Guardiola. Guardiola até ali era ninguém, tá? Enquanto treinador. Nunca tinha treinado nenhum time, tinha treinado o Barcelona B na 3ª divisão. Apenas, tá? Durante uma temporada. Tinha treinado o Barcelona B, era um dos maiores jogadores da história do Barcelona, mas como treinador não era ninguém. O Mourinho já era um cara campeão da Europa, né? Já era um cara num nível de conhecimento, assim, de reconhecimento muito mais elevado. Mas quando você está ali trocando ideia, conversando, é muito diferente da gente que está olhando de fora. Então não sei dizer como foi a conversa dos caras com Carvalhal, como foi a conversa dos caras com Domenech. E, para além disso, a gente tem que lembrar que, no final das contas, tem um pré-requisito nessa história, que é o cara querer vir. Então, aparentemente, o Carvalhal não quis vir. O Domenech quis vir. Então, vamos nessa. O próprio Domenech, ele diz... esse lance que o Ricardo falou, né, do cara que sobe para um cargo de gestão, etc., muita gente chama da teoria do ponto de incompetência, que você tem uma empresa que tem uma hierarquia. O princípio de Peter na administração, também chama. Sim, que é o dilema do mecânico, né? O cara gosta muito de carro, aí ele quer consertar carro, aí ele abre uma oficina mecânica, aí ele não conserta carro, ele vira um administrador de mecânicos, né? Porque quem conserta o carro são os mecânicos, ele só administra os mecânicos, não necessariamente ele é bom nisso. O cara, essa ideia do ponto de incompetência o cara, se você tem uma hierarquia,
e normalmente nas empresas os cargos mais altos são cargos de gestão e os cargos mais baixos são cargos técnicos, esse cara é bom técnico, ele sobe para um cargo técnico melhor. Ele é bom, ele sobe próximo. Ele é bom, ele sobe próximo. E aí tem uma hora que tem um salto que não é só um cargo mais alto, é totalmente diferente. Porque é diferente fazer gestão e fazer um cargo técnico. Não é tão diferente assim ser assistente e ser treinador. É muito diferente. Um é o tomador de decisão, o outro é um conselheiro. Mas ainda assim a natureza do trabalho é parecida. O próprio Domenech, ele dizia, teve uma fala dele numa entrevista antiga que eu fui catar, que até eu achei curiosa, que ele fala assim, eu acho que uma das principais funções do auxiliar é ser mais calmo do que o treinador. Eu falei, o problema é que se você é auxiliar por muito tempo e é muito calmo, quando você vira treinador, ou você tem que deixar de ser o cara calmo para você ter um auxiliar calmo, ou se você for calmo, o seu auxiliar vai ser o quê? Muito mais calmo. Então, tem uma dinâmica meio engraçada. Mas ele mesmo fala isso, né? Cara, eu não acho que dá para dizer agora, nesse momento, que o Flamengo errou nessa escolha. Vamos esperar, vamos ver. Pode ser que tenha errado, pode ser que não. Acho que não dá para cravar as coisas com tanta certeza no futebol.